A você que acessou este vídeo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida. Meu nome é José Victor e eu estou aqui para pregar o Evangelho ao seu coração e orar com você. Por isso já peço que você se inscreva neste canal e ative o sino das notificações para estar por dentro de todos os conteúdos que serão postados aqui. Amém? Eu gostaria de ler com vocês o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 23, a partir do verso 1. Está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. O Salmo de número 23, sem dúvida, é o salmo mais belo de toda a Bíblia e também o mais conhecido. Quem o escreveu foi o rei Davi, e nele ele compara o cuidado do pastor para com as suas ovelhas com o cuidado de Deus com o seu povo. Davi, embora alguns pensem que ele escreveu este salmo quando era adolescente e apacentava as ovelhas do seu pai Jessé, mas segundo alguns estudos, Davi escreveu este salmo quando já era velho e estava fugindo do seu filho Absalão. E ele começa o salmo dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi diz que o Senhor Jesus é o seu pastor, ou seja, o Senhor é aquele que cuida dele, é aquele que o protege, é aquele que o guia. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, Davi diz que o Senhor cuida dele. E ele diz: nada me faltará, ou seja, de nada terei falta. Davi aqui ele está dizendo que o Senhor, a presença do bom pastor, já é suficiente em sua vida e que de nada ele terá falta, de nada ele sentirá falta, porque a presença de Deus já é suficiente para preencher o seu ser, para preencher a sua alma. Irmãos, que possamos dizer que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, de nada sentiremos falta, porque a presença de Deus é suficiente para preencher o nosso ser, para preencher a nossa alma. Davi também diz: deitar-me faz em verdes pastos. Como nós vemos neste salmo, Davi ele compara o cuidado de Deus com o seu povo, assim com o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. E o pastor ele tem esse trabalho de cuidar das suas ovelhas, de dar a elas alimento, água e lugar para descansar. Davi aqui nos mostra que o pastor ele leva as suas ovelhas aos pastos verdes. Em Israel, que foi a terra onde Davi nasceu, após as chuvas, os pastos ficavam verdes, mas fora da época das chuvas havia seca na terra, e o pastor tinha o trabalho de pegar e procurar alimento, grama para dar às suas ovelhas. E da mesma forma é o Senhor Deus para com o seu povo. Ele é quem os alimenta, Ele é quem dá os pastos verdes, ou seja, que dá o alimento.
que dá a saúde, que dá o bem-estar e principalmente que dá a salvação para o seu povo. E o Senhor Deus, Ele está querendo te dar isso. Ele quer dar a você a salvação, Ele quer dar a você a providência. Ele quer que você esteja sobre os seus cuidados, sobre os cuidados do Senhor Jesus. E também Davi diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha, o animal, como nós sabemos, ela é um animal muito sensível. Ela não é como o gado, como o boi, que você pode tangê-lo, que é mais resistente, que tem a facilidade maior de sobreviver. Mas a ovelha não, ela precisa de cuidados. E ela não é capaz de beber, muitas das vezes, água em qualquer lugar. Ela não é capaz de beber água em um riacho, quando as águas estão de maneira violenta. Por isso, os pastores daquela época faziam como se fossem represas e represavam a água, de maneira que a água, talvez daquele riacho, daquele rio, que eram violentas, passassem para aquela represa e ficassem quietas, e ali as ovelhas pudessem beber a água. E Davi, ele exempla muito bem isto neste texto, neste versículo que lemos, que o pastor, ele tem um trabalho de levar-nos às águas tranquilas. Deus nos leva às águas tranquilas. Ele nos tira do turbilhão da vida para nos dar a paz, para nos levar até essas águas tranquilas. O Senhor Deus, Ele deseja te dar a paz, Ele deseja levar você até estas águas tranquilas. E também o texto nos diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi, aqui, inspirado por Deus, diz ao Senhor para revigorar a sua alma, para revigorar as suas forças. Deus revigora e revitaliza as nossas forças. É Deus quem nos renova. Assim como o pastor ajuda as suas ovelhas, Deus é quem revigora as nossas forças. É Deus que revigora as suas forças, meu irmão. E também o texto nos diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor, ele tinha o trabalho de guiar as ovelhas pelos caminhos até chegarem no local desejado, até chegarem de repente no aprisco. E da mesma forma Deus nos guia pelo caminho da salvação, pelos caminhos corretos, como o texto diz, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus deseja que você trilhe o caminho em que você possa ser guiado por Ele, e este caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho justo, Ele é o caminho correto. E Deus quer que você trilhe por este caminho. Também o texto nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Davi estava dizendo que ainda que ele andasse, que ele passasse pelo lugar mais difícil de todos, ainda que as ovelhas elas andassem por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, talvez por despenhadeiros, talvez por terrenos que hajam pedregulhos, as ovelhas trilhassem, ainda que eles andassem pelo vale, elas não temeriam mal algum, porque o pastor estaria com elas e as ovelhas confiam no pastor. Ainda que passássemos
por situações dos quais a Bíblia nos diz, o vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque teríamos a certeza que Deus está conosco. Meu irmão, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, tenha a certeza que Deus está com você. E Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele tinha em suas mãos o cajado, e o cajado, diferente do bordão, o cajado tinha uma ponta curvada que servia para ajudar as ovelhas a passarem por determinados locais e também para contar as ovelhas. E Deus também, Ele consola-nos com seu cajado. O cajado do Senhor Jesus é o cajado do consolo. É o Senhor Jesus que nos consola. É o Senhor Jesus que nos sara, que nos dá o refrigério. E também o texto diz: agora preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi, além de comparar o Senhor com um pastor de ovelhas, Davi compara o Senhor Deus como um anfitrião em uma festa. Davi, como sabemos, era cercado de inimigos e ele queria ver Deus guardando ele, Deus livrando ele, e então ele pede humildemente ao Senhor para que prepare uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus seria e é o anfitrião celestial do seu povo. Deus é o anfitrião celestial da sua vida. Por isso, Ele quer preparar o teu consolo, Ele quer preparar a tua ajuda, uma mesa perante os meus inimigos. E também o texto diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Os pastores daquela época, eles, ao verem as suas ovelhas, muitas das vezes feridas, ou até mesmo para proteger as suas ovelhas de insetos, ele passava um óleo sobre as ovelhas. E também, trazendo para o contexto do anfitrião, quando uma pessoa ela era muito bem recebida em uma festa, o anfitrião gostava de ungir aquela pessoa como forma de agradecimento, no sentido de ter aquela pessoa com ela, da presença daquela pessoa trazer muita alegria. O Senhor Deus é aquele que nos unge para nos livrar contra os ataques do maligno. E o Senhor Deus é aquele que nos unge para cuidar de nós, para nos receber. O Senhor Jesus, Ele te recebe de braços abertos. Ele quer ungir o seu corpo para te livrar das armadilhas, para te livrar das setas do inimigo. E o texto termina: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando temos o Senhor Jesus como nosso pastor, nós temos a certeza que a bondade e a misericórdia seguirão a nossa vida todos os dias enquanto nós existirmos. Quando você põe o Senhor Jesus como seu pastor, Ele irá fartar a sua vida. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e assim Ele se torna o seu pastor, você terá misericórdia e bondade todos os dias da sua vida. E você habitará na presença do Senhor por longos dias. Amém? Neste momento, eu gostaria de orar com você, pedindo para que o Senhor Deus abençoe a sua vida, para que você aceite ao Senhor Jesus Cristo como seu pastor, porque Ele é o bom pastor
e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele deu a vida por ti, meu querido irmão, na cruz do Calvário, e ressuscitou para que um dia, pela fé, obtivéssemos a justificação. Ele é o bom pastor. Eu estarei orando com você. Senhor Deus, eterno, maravilhoso Pai, nós lemos, Senhor, na Tua palavra que Tu és o bom pastor, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor, ó Pai amado, é quem nos guarda. Assim, Senhor Jesus, como um pastor cuida do seu rebanho, o Senhor cuida do seu povo. Senhor Jesus, eu oro, ó Pai amado, por esta pessoa que ainda não conheceu a Ti, que não conheceu o Teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, Senhor, venha convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que ela venha arrepender-se, ó Pai, e entregar a vida ao Senhor, ó Pai, que o Senhor será, ó Pai amado, o bom pastor dela, Senhor. Pai, o Senhor irá cuidar dela, ó Pai, e a presença do Senhor será suficiente em sua vida. Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pois Tu és o anfitrião, ó Pai amado, de ouro, é aquele que nos prepara, ó Pai amado, e prepara perante nós, ó Pai, na presença, ó Pai amado, dos nossos inimigos, ó Pai, uma mesa. Senhor, é o Senhor que nos consola. Pai, que o Senhor venha consolar esta pessoa, Senhor, onde quer que esteja, meu Pai, que ela venha ter o gozo e a alegria da Tua presença, e que ela possa dizer, ó Pai, e aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, arrependendo-se dos seus pecados. Meu Pai, é o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.